Podemos ir, então? Muito bem. Para. Sai daí, sua música chata. Desligue a câmera, curte. Olha, que bicho mais nojento. E agora, ainda por cima, pousa no meu copo. Mas eu vou acabar com essa festa agora. Lá vai! Bom, mas ninguém deve achar que a mosca ficou em grande vantagem. Agora, por exemplo, ela está presa numa verdadeira armadilha de uma planta assassina chamada Dioneia. Quando se trata de pegar moscas, esta plantinha é muito superior ao homem. Ela se fechou e lá está a mosca presa. Como esta plantinha faz isso? E principalmente por que o faz? Por que ela mata moscas em vez de crescer pacificamente como as outras plantas? Vamos descobrir essas respostas e mais algumas curiosidades sobre flores assassinas que realmente valem uma viagem. Na relva deste pântano, o mundo, à primeira vista, parece em ordem. Há ervas e flores por toda parte. E se olharmos bem, também veremos a movimentação de vários animaizinhos à procura de folhas cheias de seiva. Animais comem, plantas são comidas. Este é o ciclo natural das coisas, como o conhecemos. Mas, às vezes, esta lei pode se inverter. O animal, então, é a vítima e a planta, o predador. Pousar sobre esta planta significa ficar aqui para sempre. Ela é uma arapuca mortal. Suas folhas capturam insetos. Mesmo asas grandes não adiantam muito. As pernas são agarradas implacavelmente. A vítima é imobilizada por uma gota adesiva situada na ponta das hastes. O que parece ser uma suave gota de orvalho e um convite para um drink, não passa de uma massa pegajosa, contra a qual os esforços do inseto para se libertar são inúteis. Quando uma das pernas consegue se livrar, as outras vão ficando mais e mais mergulhadas na viscosidade fatal. Mas este é apenas o primeiro passo da caçada. Depois, a folha se fecha, a mosca é envolvida, dissolvida e digerida. E o assassino tem um nome tão delicado quanto enganador: orvalho solar. Aqui temos outra espécie. Linda, como o vitral de uma igreja. Mas o espetáculo que ela proporciona, visto de perto, em velocidade acelerada, chega a nos parecer brutal. Elas não veem nem sentem nada. Não possuem nervos ou músculos. Mas, apesar disso, quando algo que se mexe pousa sobre suas folhas, elas não perdoam. Uma loucura. E dizer que, à primeira vista, essas flores parecem tão inofensivas, tanto para nós quanto para os insetos. Na verdade, elas atraem irresistivelmente suas presas com um colorido e um aroma encantadores. Elas desenrolam suas folhas quase como se fossem filifolhas. Para quem as observa, parecem cobertas de pequenos alfinetes, revelando apenas hastes com cabecinhas. São armadilhas mortais para tudo o que se arrasta.
Cintilantes como pequenas pérolas, e mesmo assim implacáveis, por exemplo, para esta crisopa. Desta vez a mosca teve sorte. Mas a nossa borboleta acabou se tornando uma presa a mais para um bando de vorazes formigas. Plantas assassinas podem até diferenciar se algo é comestível ou não. Esta aqui, por exemplo, chama-se pinguícula. Ela também é conhecida como erva gorda, por suas folhas carnosas e grossas. Mesmo a sua acolhedora flor está coberta de minúsculas gotinhas aderentes extremamente perigosas. Toda pinguícula está, por assim dizer, orientada para capturar suas presas. Uma causa pequena para um grande efeito. Mas será que nós não conseguiríamos mesmo enganar esta planta? Vamos experimentar primeiro com um insignificante pedacinho de queijo. Imediatamente ele se enreda nos fios adesivos. E agora um pedaço maior, de pedra. E então aceleramos o tempo. Vamos encolher um dia inteiro em poucos segundos. Já podemos ver a diferença. Em volta do queijo forma-se um espaço livre. Onde antes apareciam as gotinhas autoadesivas, surgiu suco digestivo. E ao redor da pedrinha, nada. É incrível, mas de alguma forma elas sentem o que é comestível e o que não é. E como as plantas percebem que algo se movimenta? Em nossa dioneia, por exemplo, em cada face interior das folhas existem 3 pequenas cerdas de sensibilização. Quando tocamos estes anunciadores de movimentação, a reação inicial é nula. A captura da presa não parece mais tão fácil, nem mesmo ao ar livre. Aí está um aventureiro brincando com sua vida. E também essa vespa parece estar no seu dia de sorte. Mas agora está presa. Talvez pareça que a armadilha funcione apenas de acordo com os caprichos do momento. Porém, não é bem assim. De fato, o que existe por trás deste sistema é uma sofisticada segurança contra alarmes falsos. A dioneia fecha as folhas apenas quando suas cerdas são estimuladas 2 vezes em 20 segundos. Somente assim, ela pode ter certeza de que aquilo que capturou é algo que se mexe. Se as moscas soubessem disso, enquanto elas não atingem a parte interna da folha, também estão em segurança. Mas, de forma muito atraente, embaixo dos dentes laterais, há várias gotinhas de néctar. E elas são melhor atingidas por dentro, onde também estão as cerdas informantes do movimento. Epa, ela encostou na cerda pela primeira vez. Dá até vontade de dizer, caia fora daí. Ufa, ela agora simplesmente passou por cima.
2 vezes? Quem esbarra 2 vezes numa cerda está preso. A não ser que reaja tão rapidamente quanto esta vespa. Estas armadilhas se fecham em questão de 1/10 de segundo. Depois da captura bem-sucedida, as folhas ficam fechadas por 1 ou 2 semanas para a digestão, e toda a planta se beneficia da refeição. Vejam, a folha de trás, à esquerda, cresce visivelmente. Quanto ao inseto, não sobrou nada, exceto a couraça pouco apetitosa. E também os informantes de movimentação ficam provisoriamente desligados. Sabemos que estas armadilhas se fecham em 1/10 de segundo. Mas como fazem isso? Ninguém ainda constatou. O certo é que elas não se utilizam de força muscular. Plantas não têm músculos. Elas trabalham com pressão hidráulica e podem, assim, encher e esvaziar rapidamente as suas células, como se fossem um balão de ar. Aqui temos uma primitiva, mas eficiente dioneia em caixa de ovos. Com borracha, nós a tornamos elástica. Aqui temos um balão simplesmente colado atrás da caixa. Quando ele recebe pressão, a armadilha se abre. Quando soltamos novamente o ar, isto é, a pressão, ela se fecha. Também a verdadeira dioneia funciona de maneira semelhante, embora não tão primitiva como aqui no estúdio. Voltemos ao nosso pântano. Junto à margem, encontramos esta flor amarela de rara beleza. Ela é do gênero Utricularia, e seu nome quer dizer pequena vesícula. Sob a água, ela realmente sustenta um emaranhado de hastes e borbulhas parecidas com pequenas mangueiras, cercadas por todos os lados por pulgas aquáticas e outros bichinhos. Na entrada das borbulhas há uma porta, que só pode ser aberta por dentro. E ao redor da porta encontram-se cabelos condutores. Sua tarefa é levar os animaizinhos para a entrada. E então, um pequeno estampido e a pulga está na armadilha. Tudo se passa tão rapidamente que quase não conseguimos perceber. Mas não há dúvida de que as borbulhas são preparadas para capturar e prender as vítimas. O que acontece depois é fácil de adivinhar. Em dado momento, as reações desaparecem e os animaizinhos são digeridos neste mini estômago. Estas mangueirinhas são realmente as melhores armadilhas de sucção que a gente pode imaginar. Elas puxam as suas vítimas em 1/1000 de segundo. E não surpreende que vejamos tão pouco da ação dessas borbulhas, embora tudo se passe de uma forma extremamente simples. Qualquer um pode testar o processo em sua banheira com a ajuda de uma garrafa. Inicialmente, as borbulhas estão comprimidas, mas em seguida a compressão se desfaz. Isto é tudo. É genial testar esse processo embaixo d'água. A cada vez, uma quantidade de água é absorvida juntamente com a presa. Vamos brincar de mangueira.
Vejam, eu peguei um peixinho pelo método Mangueira. Mas você pode voltar ao aquário. Vai, vai. Uma bela invenção. Mas este princípio só funciona sob a água. Na terra, as plantas assassinas não precisam de todo esse esforço. Tudo se passa de forma muito menos complicada, como nos mostram estas galerias de minas de Bornéus. Os cálices destas plantas podem ser comparados a superestômagos. Quem desliza ou despenca daqui de cima acaba sempre no meio do mal cheiroso suco digestivo, um processo de genial simplicidade. Não é de se admirar que existam tantas variedades dessa espécie. Nos trópicos, especialmente, encontramos plantas assassinas de todos os tipos. Mas o seu método de sedução é sempre o mesmo. Uma aparência externa com cheiro envolvente para a presa, reforçada por uma forte coloração. Depois de mergulhar no líquido digestivo, não há mais volta. Em todas as regiões onde o solo é pobre em substâncias nutritivas, podemos encontrar plantas assassinas. É o que acontece, por exemplo, nos altiplanos da Malásia. Aqui não cresce mais nada. Não há alimentação suficiente para uma floresta típica. Estas plantas, não muito grandes, chamadas nepentes, pendem muito próximo ao chão. Elas dependem de insetos como alimento suplementar. O mesmo ocorre com estas plantas carnívoras, chamadas sarraceniales, da América do Norte. A tampa luminosa atrai os insetos, e estes, algumas vezes, também ganham algo com isso, pois toda a folha está coberta com glândulas de néctar, por dentro e por fora. As formas e cores variam, mas o princípio da captura é sempre o mesmo. Em determinado momento, as paredes internas da planta se tornam subitamente lisas e o inseto perde o apoio. E a queda é definitiva, pois o interior do pistão, ali onde começa a coloração verde, está totalmente revestido de cera deslizante. Já não resta nenhuma chance. O inseto escorrega e acaba imprensado na base do funil. Já não pode mais escapar à digestão. Se cortarmos uma destas sarraceniales, teremos uma ideia precisa do sucesso que ela alcança capturando insetos. O fundo está repleto de perninhas e asinhas. Uma coleção de carcaças de insetos sugados e digeridos. Todos eles caíram na armadilha. Primeiro, gotinhas de néctar. Depois, a escorregadia galeria. Só às vezes, e isso chega a ser um alívio, as regras do jogo podem ser alteradas. Esta vespa está com sorte. O monte de cadáveres é tão alto que ela consegue alguma liberdade de movimentos. E lá embaixo parece haver uma janela. Está certo, ela abriu uma via de escape para fora da sarraceniale. Pena que a janela ainda seja pequena demais. Mas uma vespa realmente corajosa pode transformar uma pequena abertura num buraco grande o bastante para escapulir. É bom que a vespa tenha conseguido safar-se, mas inúmeros outros insetos não têm a mesma oportunidade.
Eles acabam apanhados e digeridos por estas plantas carnívoras. É como se elas tivessem algo contra abelhas, moscas e borboletas. Essas plantas, porém, não agem assim por maldade, e sim por necessidade. O consumo de carne dá a elas meios para sobreviverem também em lugares onde as outras plantas encontram dificuldades. Por exemplo, nos famosos platôs das montanhas da Venezuela, que se erguem quase que verticalmente em meio à floresta tropical. Eles são compostos de arenito, e este é extremamente pobre em minerais e substâncias nutritivas. Somente umas poucas plantas se adaptam a essas condições. E se por acaso uma pequena camada de humus se formar, ela sempre corre o risco de ser arrastada pelas chuvas torrenciais. Uma queda livre, rochedo abaixo, para nunca mais voltar. Aqui em cima, neste ambiente tão difícil, as plantas carnívoras conseguem sair-se bastante bem. Podemos encontrá-las em grande quantidade. Aí está uma drósera, com suas gotinhas adesivas e um inseto que não se deu mal. Há muitas espécies de utriculárias que estão sempre à espreita, com sua rede de absorção. Já sabemos como funcionam. E aí podemos ver uma gorda presa, composta de 3 pulguinhas apanhadas de uma só vez. Mas há também estes gigantescos exemplares de ânforas solares, que só crescem aqui em cima, chegando quase à altura de um homem. Do seu cálice emana um irradiador perfume, que pode ser sentido de longe pelos insetos e pelos cientistas também. Parece mesmo muito gostoso. Mas se transforma numa fatalidade para esta abelha. Absorvida e confundida pelas muitas gotinhas nectarinas, ela nem sequer percebe que está deslizando cada vez mais para baixo sobre os pelos lisos até ser tarde demais. As ânforas solares estão sempre cheias de seiva digestiva e de vítimas. Mas as exceções existem. Este biólogo acaba de fazer uma curiosa descoberta. Um mosquito voou para dentro do cálice. E foi direto para o fundo, onde põe seus ovos. Aí vemos as larvas que saíram dos ovos, nadando alegremente no líquido mortal. De alguma forma, que até hoje ninguém explicou, elas estão protegidas da digestão e conseguem reverter a situação. Assim, afinal, as flores assassinas são de alguma forma passadas para trás. Vamos deixar agora os platôs da Venezuela, onde as plantas e insetos se enganam reciprocamente, e voltar para o nosso velho estúdio.
Aqui nos ocupamos das plantas cedidas pelo Jardim Botânico. Não podemos recolhê-las da natureza, porque elas são protegidas. Isso vale para a Drósera nativa, e, naturalmente, também para a Ágil Dioneia. Não podemos interferir com elas, o que, claro, nem de longe é motivo para que deixemos desprotegida essa joaninha, que está querendo fazer o papel da mosca, por um momento, para uma demonstração. E, além do mais, esta é uma Dioneia papa-moscas especial. Bom, até a próxima.